Há algo que o Espírito Santo quer revelar ao seu coração neste exato momento. E não é coincidência que você esteja lendo estas palavras agora, porque Deus tem um propósito específico para a sua vida e há obstáculos invisíveis que estão impedindo o fluir sobrenatural do Espírito em sua jornada. Obstáculos que muitas vezes confundimos com soluções, remédios que pensamos estar nos curando, mas que na verdade estão bloqueando a fonte da verdadeira cura que vem do alto. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você que precisa ser revelado hoje, algo que pode mudar completamente a trajetória de sua vida espiritual. Porque há remédios que o mundo oferece, remédios que a própria igreja às vezes prescreve, que ao invés de abrir os canais da graça, estão fechando as comportas do céu sobre sua vida. Você sente Deus falando com você agora? Porque Ele está sussurrando ao seu coração verdades que vão além do que seus olhos podem ver, verdades que transcendem a compreensão humana. E uma dessas verdades é que muitos de nós, filhos e filhas do Deus Altíssimo, estamos tomando remédios espirituais que estão, na verdade, nos afastando da fonte da vida, da fonte da cura, da fonte do milagre, que é a presença manifesta do Espírito Santo em nossas vidas. O primeiro remédio que bloqueia o Espírito Santo é o remédio da autossuficiência, essa medicina amarga que nos faz acreditar que podemos resolver tudo sozinhos, que nossa força é suficiente, que nossa sabedoria é adequada, que nossos recursos são bastantes. E quando tomamos doses diárias dessa medicina venenosa, estamos literalmente impedindo que o Espírito Santo se mova em nossa vida, porque Ele só opera onde há dependência, onde há reconhecimento da nossa fragilidade, onde há humildade genuína. A palavra de Deus nos ensina em 2 Crônicas 7:14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E essa humilhação não é uma opção, é uma condição para que o céu se abra sobre nossa vida. Mas o remédio da autossuficiência nos faz orgulhosos, independentes, autônomos. E quanto mais tomamos essa medicina, mais nos distanciamos da fonte da verdadeira força, que é o Espírito Santo. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração agora? Porque Ele está mostrando áreas da sua vida onde você tem se apoiado em suas próprias forças, onde você tem buscado soluções humanas para problemas espirituais, onde você tem tomado o remédio da autossuficiência ao invés de se render completamente ao Espírito Santo. O segundo remédio que bloqueia o Espírito Santo é o remédio da pressa. Essa medicina que nos faz acreditar que tudo tem que acontecer no nosso tempo, na nossa velocidade, de acordo com nossa agenda, e quando estamos sempre correndo, sempre ansiosos, sempre querendo que Deus se mova segundo nossos prazos, estamos impedindo que o Espírito Santo trabalhe em seus próprios tempos, porque Deus não está limitado pelo nosso relógio. Ele não está prisioneiro da nossa agenda. Ele opera em tempos eternos, em kairos divinos. E quando tomamos o remédio da pressa, perdemos a capacidade de ouvir sua voz suave, de perceber seus movimentos sutis, de experimentar sua presença que só se manifesta na quietude, no silêncio, na pausa. Silencie o coração, respire devagar. O Espírito Santo está prestes a te tocar, porque Ele quer que você entenda que seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, como está escrito em Isaías 55:8-9. E quando vivemos na pressa constante, perdemos a oportunidade de experimentar a profundidade da sua presença, a intensidade da sua paz, a transformação que só acontece quando paramos, quando esperamos, quando descansamos no Senhor. O salmista Davi sabia disso quando escreveu no Salmo 46:10.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E essa quietude não é passividade, é uma posição espiritual ativa de rendição, de confiança, de expectativa no Senhor. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para você, porque há um terceiro remédio que está bloqueando o Espírito Santo na sua vida. E esse remédio é o remédio da comparação. Essa medicina tóxica que nos faz olhar para a vida dos outros e medir nossa espiritualidade, nosso progresso, nossa situação pela régua alheia. E quando tomamos doses diárias dessa medicina, estamos impedindo que o Espírito Santo nos use de maneira única, individual, específica, porque ele tem um plano exclusivo para cada um de nós, uma jornada particular, um propósito específico que não pode ser copiado, imitado ou comparado. O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 10:12 que não nos atrevemos a nos classificar ou comparar com alguns que se recomendam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. E quando vivemos na armadilha da comparação, perdemos a capacidade de ver o que Deus está fazendo especificamente em nossa vida. Perdemos a sensibilidade para perceber como o Espírito Santo está se movendo em nossa jornada única. Perdemos a gratidão pelos milagres particulares que Ele está realizando em nosso favor. Você sente isso agora? O Espírito Santo está mostrando como você tem se comparado, como tem olhado para a vida dos outros e desejado ter o que eles têm, ao invés de celebrar o que Ele tem feito especificamente por você. Pare tudo agora. Inspire fundo. O Espírito quer falar com você sobre o quarto remédio que está bloqueando sua presença na sua vida. E esse remédio é o remédio da amargura. Essa medicina que guardamos no coração quando alguém nos fere, nos decepciona, nos trai. E ao invés de perdoar, ao invés de liberar, ao invés de entregar tudo nas mãos de Deus, ficamos tomando doses diárias dessa medicina venenosa que literalmente contamina nossa alma, endurece nosso coração e cria uma barreira entre nós e o Espírito Santo. A carta aos Hebreus nos adverte em 12:15, atentando diligentemente para que ninguém se prive da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E essa contaminação não é apenas emocional, é espiritual, porque bloqueia os canais da graça, impede o fluir do Espírito Santo, cria uma resistência à presença de Deus. O Espírito Santo me revelou que há pessoas lendo essas palavras neste momento que estão carregando mágoas de anos, feridas que nunca foram curadas, ofensas que nunca foram perdoadas. E essa amargura está funcionando como um repelente espiritual, afastando a presença de Deus, impedindo que o Espírito Santo opere com liberdade, criando um ambiente hostil à manifestação do sobrenatural. Não ignore esta mensagem, porque Deus quer libertar você hoje. Ele quer curar essas feridas, Ele quer quebrar essas cadeias, mas você precisa parar de tomar o remédio da amargura e começar a tomar o remédio do perdão, da graça, da misericórdia que vem do alto. Acalme seu coração, respire e ouça a voz do Espírito Santo sussurrando ao seu coração neste momento, porque Ele está mostrando o quinto remédio que bloqueia sua presença. E esse remédio é o remédio da religiosidade. Essa medicina que nos faz acreditar que Deus está impressionado com nossas performances, com nossos rituais, com nossa aparência externa. E quando tomamos esse remédio, começamos a viver uma vida cristã mecânica, automática, sem vida, sem poder, sem a presença genuína do Espírito Santo. Jesus confrontou essa religiosidade quando disse em Mateus 23:27, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. E essa religiosidade ainda hoje bloqueia o Espírito Santo, porque ele não se move onde há formalismo, onde há aparência sem substância. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você que precisa ser revelado agora. Há áreas da sua vida onde você tem vivido na religiosidade, onde você tem se contentado com a forma sem buscar o poder, onde você tem se satisfeito com a aparência sem buscar a realidade. E isso está impedindo que ele se mova com liberdade na sua vida. Deus não quer sua religião, Ele quer seu coração, Ele não quer seus rituais, Ele quer sua paixão, Ele não quer sua performance, Ele quer sua presença genuína, sua adoração verdadeira, sua vida rendida completamente a Ele. Apenas pare, sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora. Porque chegou o momento de parar de tomar esses remédios que estão bloqueando o Espírito Santo e começar a tomar o remédio verdadeiro, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que é a oração genuína, que é o louvor verdadeiro, que é a vida de santidade, que é o amor incondicional. O sexto remédio que bloqueia o Espírito Santo é o remédio da incredulidade. Essa medicina que nos faz duvidar das promessas de Deus, questionar sua fidelidade, vacilar na fé, e quando tomamos esse remédio, criamos uma atmosfera de desconfiança que impede que o Espírito Santo opere milagres, sinais e maravilhas em nossa vida. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E, quando vivemos na incredulidade, estamos literalmente desagradando a Deus, estamos impedindo que Ele se mova em nossa vida, estamos bloqueando os canais da graça, estamos resistindo ao Espírito Santo. Jesus mesmo disse em Mateus 13:58 que e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles, mostrando que a incredulidade é um bloqueador poderoso do sobrenatural. Ore assim comigo. Coloque a mão no coração e sinta Deus falando diretamente com você agora. Pai Celestial, eu reconheço que tenho tomado remédios que bloqueiam o Espírito Santo na minha vida. Eu confesso que tenho vivido na autossuficiência, na pressa, na comparação, na amargura, na religiosidade, na incredulidade, e hoje eu escolho parar de tomar esses remédios venenosos e começar a tomar o remédio verdadeiro, que é Jesus Cristo. Espírito Santo, eu te convido para fluir livremente na minha vida, para quebrar todas as barreiras, para derrubar todos os obstáculos, para curar todas as feridas, para libertar todas as áreas que estão bloqueadas. Eu me rendo completamente a Ti. Eu me entrego totalmente ao Teu controle. Eu abro meu coração para a Tua presença. Eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida e peço que Tu me encha, me transforme, me use para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Não é coincidência, é Deus falando com você neste exato momento, porque há um sétimo remédio que precisa ser exposto, e esse remédio é o remédio do medo, essa medicina que nos paralisa, que nos impede de dar passos de fé, que nos mantém presos em zonas de conforto, que nos faz recuar quando Deus está chamando para avançar. O medo é um dos maiores bloqueadores do Espírito Santo, porque onde há medo, não há fé. Onde há medo, não há confiança. Onde há medo, não há ousadia espiritual. E o Espírito Santo se move através de pessoas corajosas, pessoas que não temem o desconhecido, pessoas que confiam completamente em Deus. A palavra de Deus nos assegura em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.
E quando vivemos no medo, estamos questionando essa promessa, estamos duvidando da fidelidade de Deus, estamos permitindo que o inimigo plante sementes de dúvida que crescem e se tornam fortalezas que bloqueiam o Espírito Santo. O apóstolo João nos ensina em 1 João 4,18 que no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito no amor. E quando vivemos no perfeito amor de Deus, o medo perde seu poder, as preocupações se dissipam, a ansiedade se transforma em paz. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora? Porque Ele está mostrando áreas da sua vida onde o medo tem dominado, onde você tem recuado ao invés de avançar, onde você tem se escondido ao invés de se expor, onde você tem escolhido a segurança ao invés da obediência. O 8º remédio, que bloqueia o Espírito Santo, é o remédio da distração. Essa medicina que nos faz viver sempre ocupados, sempre conectados, sempre preenchidos com atividades, entretenimentos, compromissos, que nos impedem de ter momentos de intimidade com Deus, momentos de oração profunda, momentos de meditação na palavra, momentos de adoração genuína. Vivemos numa geração que está viciada em distração, que tem medo do silêncio, que evita a solidão, que foge da reflexão, e quando estamos sempre distraídos, sempre ocupados e preenchidos, não há espaço para o Espírito Santo operar, não há tempo para ouvi-lo, não há quietude para senti-lo, não há disponibilidade para servi-lo. Jesus nos ensina em Lucas 10, 38, 42, a história de Maria e Marta, onde Maria escolheu a boa parte, que era sentar aos pés de Jesus e ouvir sua palavra, enquanto Marta estava ansiosa e afadigada com muitas coisas. E Jesus disse que Maria havia escolhido a boa parte, que não lhe seria tirada. O Espírito Santo me revelou que há pessoas lendo essas palavras que estão tão ocupadas servindo a Deus, que esqueceram de estar com Deus, tão preocupadas com o ministério, que negligenciaram o relacionamento, tão focadas na obra, que perderam o contato com o Mestre. E essa distração está bloqueando o fluir do Espírito Santo, porque ele não se move através de pessoas agitadas, ele se move através de pessoas que vivem na sua presença, que cultivam intimidade com ele, que priorizam o relacionamento acima de tudo. Fale com Deus agora, com toda a fé que você tem, porque chegou o momento de fazer uma escolha radical, uma decisão que vai mudar completamente sua vida espiritual. E essa decisão é parar de tomar os remédios que bloqueiam o Espírito Santo e começar a viver uma vida totalmente dependente dele, totalmente rendida a ele, totalmente aberta à sua presença. O 9º remédio que bloqueia o Espírito Santo é o remédio da justiça própria. Essa medicina que nos faz acreditar que somos bons o suficiente, santos o suficiente, justos o suficiente. Quando tomamos esse remédio, perdemos a consciência da nossa necessidade de Deus, perdemos a humildade que atrai a graça, perdemos a dependência que ativa o sobrenatural. A palavra de Deus nos ensina em Isaías 64:6 que mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E quando vivemos na justiça própria, estamos negando essa verdade, estamos nos enganando, estamos criando uma falsa sensação de segurança que, na verdade, nos afasta de Deus. Jesus disse em Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa pobreza de espírito não é fraqueza, é reconhecimento da nossa necessidade de Deus, é humildade genuína, é dependência total do Espírito Santo.
O 10º e último remédio que bloqueia o Espírito Santo é o remédio da falta de perdão a si mesmo. Essa medicina que nos mantém presos ao passado, condenados pelos erros, paralisados pela culpa. E quando tomamos esse remédio, estamos literalmente rejeitando a obra da cruz. Estamos questionando o poder do sangue de Jesus. Estamos impedindo que a graça de Deus flua livremente em nossa vida. A palavra de Deus nos assegura em 1 João 1,9 que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E quando Deus perdoa, Ele esquece. Quando Ele purifica, Ele restaura. Quando Ele liberta, Ele renova. Diga a Ele com fé. Toque seu coração agora e se conecte com Deus de uma maneira profunda, porque esta é sua oportunidade de ser completamente livre, completamente curado, completamente restaurado. Pai Celestial, eu reconheço que tenho tomado remédios que bloqueiam o Espírito Santo na minha vida. Eu confesso minha autossuficiência, minha pressa, minha tendência à comparação, minha amargura, minha religiosidade, minha incredulidade, meu medo, minhas distrações, minha justiça própria e minha falta de perdão a mim mesmo. Hoje eu escolho parar de tomar esses remédios venenosos e começar a viver uma vida totalmente dependente do Espírito Santo. Eu me rendo completamente a Ti. Eu me entrego totalmente ao Teu controle. Eu abro meu coração para a Tua presença transformadora. Espírito Santo, eu Te convido para fluir livremente em minha vida, para quebrar toda barreira, para derrubar todo obstáculo, para curar toda ferida, para libertar toda a área bloqueada. Eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu aceito seu perdão, eu recebo sua graça, eu me aproprio de sua paz. Transforma-me, usa-me, enche-me com tua glória. Em nome de Jesus, amém. Filho e filha do Deus Altíssimo, se essa mensagem falou com você, se o Espírito Santo tocou seu coração através dessas palavras, se você sentiu a presença de Deus se movendo em sua vida enquanto lia cada linha, então saiba que não foi coincidência, foi um encontro divino, foi Deus falando diretamente com você, foi o Espírito Santo quebrando as barreiras, derrubando os obstáculos, abrindo os canais da graça em sua vida. Agora você está livre para experimentar a plenitude da presença de Deus, livre para viver no sobrenatural, livre para ser usado poderosamente pelo Espírito Santo, porque você parou de tomar os remédios que bloqueiam e começou a tomar o remédio verdadeiro, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que é a oração genuína, que é a vida de santidade, que é o amor incondicional. Não guarde só para você, compartilhe com quem você ama, porque talvez essa seja a resposta que o coração dela espera. Talvez seja essa a palavra que vai mudar a vida de alguém. Talvez seja através de você que o Espírito Santo vai alcançar uma alma que está desesperada por um toque do céu, por uma palavra de esperança, por uma revelação transformadora. Seja um instrumento do Espírito na vida de alguém hoje. Porque quando você compartilha a palavra de Deus, quando você espalha sua luz, quando você transmite seu amor, você está cooperando com o Espírito Santo na obra da salvação, da cura, da libertação, da transformação. O céu está aberto sobre sua vida. O Espírito Santo está fluindo livremente e nada, absolutamente nada, poderá impedir que Deus realize em você tudo aquilo que Ele tem planejado desde a fundação do mundo. Reflexão final. A vida sem bloqueios espirituais. Agora que caminhamos juntos através desta revelação profunda sobre os remédios que bloqueiam o Espírito Santo, é momento de refletir sobre a transformação que deve acontecer em nossos corações e vidas a partir deste momento, porque não basta apenas conhecer a verdade, é necessário viver na verdade. Não basta apenas identificar os obstáculos, é preciso removê-los completamente do nosso caminho espiritual.
Quando compreendemos que a autossuficiência, a pressa, a comparação, a amargura, a religiosidade, a incredulidade, o medo, as distrações, a justiça própria e a falta de perdão a nós mesmos são remédios venenosos que estão impedindo o fluir sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida, estamos diante de uma encruzilhada espiritual que exige uma decisão radical, uma escolha definitiva entre continuar vivendo na mediocridade espiritual ou abraçar a plenitude da vida no Espírito. A vida cristã sem bloqueios espirituais é uma vida de dependência total de Deus, onde cada respiração é uma oração, cada passo é um ato de fé, cada decisão é guiada pelo Espírito Santo. E quando vivemos nessa dimensão espiritual, experimentamos milagres, sinais, maravilhas, porque o Espírito Santo encontra em nós um canal limpo, desobstruído, disponível para a sua operação sobrenatural. Não é possível viver uma vida cristã vitoriosa enquanto ainda estivermos tomando esses remédios que bloqueiam o Espírito Santo, porque eles criam uma resistência espiritual que impede que a graça de Deus flua livremente, que o poder de Deus se manifeste plenamente, que a presença de Deus se estabeleça permanentemente em nossa vida. Quando paramos de tomar o remédio da autossuficiência e começamos a viver na dependência total do Espírito Santo, descobrimos que nossa fraqueza se torna força, nossa incapacidade se torna capacidade, nossa limitação se torna oportunidade para Deus manifestar seu poder ilimitado. Quando deixamos o remédio da pressa e aprendemos a viver nos tempos de Deus, descobrimos que seus caminhos são perfeitos, seus tempos são exatos, sua vontade é boa, perfeita e agradável, e que vale a pena esperar por ele, porque sua recompensa é infinitamente maior do que qualquer coisa que poderíamos conquistar por nós mesmos. Quando abandonamos o remédio da comparação e abraçamos nossa identidade única em Cristo, descobrimos que Deus tem um plano específico para a nossa vida, uma jornada particular, um propósito exclusivo que ninguém mais pode cumprir. E isso nos liberta da prisão da inveja, da competição, da frustração, para viver na gratidão, na satisfação, na alegria de ser exatamente quem Deus nos criou para ser. Quando deixamos o remédio da amargura e escolhemos o perdão, descobrimos que a liberdade que experimentamos é muito maior do que a justiça que buscávamos, porque o perdão não apenas liberta quem perdoamos, mas principalmente nos liberta da prisão do ressentimento, da raiva, da dor que estava consumindo nossa alma. Quando paramos de tomar o remédio da religiosidade e começamos a viver um relacionamento genuíno com Deus, descobrimos que Ele não está interessado em nossa performance, mas em nossa presença, não em nossos rituais, mas em nosso coração, não em nossa aparência, mas em nossa essência. E essa descoberta nos liberta da pressão de tentar impressionar a Deus para simplesmente amar a Deus e ser amado por Ele. Quando abandonamos o remédio da incredulidade e escolhemos a fé, descobrimos que todas as coisas são possíveis ao que crê, que não há nada impossível para Deus, que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, e essa fé nos capacita a viver no sobrenatural, no milagroso, no extraordinário. Quando deixamos o remédio do medo e escolhemos a confiança, descobrimos que Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia, e que não precisamos temer o futuro, porque Ele já está lá. Não precisamos temer as dificuldades, porque Ele é maior do que qualquer problema. Não precisamos temer a morte, porque Ele já venceu a morte. Quando paramos de tomar o remédio da distração e escolhemos a intimidade com Deus, descobrimos que sua presença é o lugar mais seguro do universo, que sua voz é a música mais doce que existe, que seu amor é a força mais poderosa que conhecemos e que vale a pena abrir mão de tudo para ter mais dele.
Quando abandonamos o remédio da justiça própria e abraçamos a graça de Deus, descobrimos que nossa salvação não depende de nossas obras, mas da obra perfeita de Jesus Cristo. Que nossa aceitação não depende de nosso desempenho, mas do amor incondicional de Deus. Que nossa segurança não depende de nossa bondade, mas da bondade infinita daquele que nos amou primeiro. Quando deixamos o remédio da falta de perdão a nós mesmos e recebemos o perdão completo de Deus, descobrimos que somos livres para recomeçar, livres para ser transformados, livres para viver uma vida nova, porque o sangue de Jesus não apenas perdoa, mas purifica, não apenas cobre, mas remove completamente nossa culpa. Esta é a vida que Deus tem preparado para você. Uma vida sem bloqueios espirituais. Uma vida onde o Espírito Santo flui livremente. Uma vida onde o sobrenatural é natural. Onde os milagres são cotidianos. Onde a presença de Deus é constante. E tudo isso começa com uma decisão, uma escolha. Um compromisso de parar de tomar os remédios que bloqueiam e começar a viver na plenitude do Espírito Santo.